Olá pessoal, está no ar o Conforto Zero, o primeiro programa de muitos. E a nossa ideia aqui é trazer conversas inteligentes que vão forçar o nosso convidado a sair da sua zona de conforto, mas também vai gerar muita reflexão. Vamos trazer aqui empreendedores, profissionais de diversas áreas aqui de Tapetininga e região. E espero que você venha comigo tirar o nosso convidado de hoje da zona de conforto. E hoje, diretamente de Alambari City, o velho da van de Alambari. Eu tenho intimidade para falar sobre isso. Estamos aqui com o Denão do Mini Mercado. Exatamente. Denão, obrigado por ter aceitado esse convite, por ser aí a minha cobaia. Você sempre é um cara que sempre me apoia nas minhas loucuras aí. Vamos falar sobre isso hoje. Então seja muito bem-vindo. Espero que a nossa conversa seja mais uma enriquecedora de milhares que a gente já tem quase sempre. É verdade, a gente se conhece já faz um tempo aí, né? E é muito bom. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. É muito gratificante ser o seu primeiro convidado, né? E ter esse bate-papo aqui de maneira natural é muito importante. Inclusive, né? Conforto zero. Conforto zero. Eu tô aqui, minha primeira experiência. Vamos lá que a gente vai bater um papo legal aí. E você sabe que você não é à toa ou aleatoriamente o primeiro convidado, o primeiro programa, porque eu quero trazer para as pessoas a realidade que a gente já vivencia, que são conversas inteligentes, conversas imparciais, apesar de a gente ser muito amigo, mas quando a gente senta para falar sobre o que a gente precisa falar, é sempre de uma forma muito imparcial, tentando buscar o melhor do outro, tentando potencializar o negócio do outro, seja falando coisas difíceis, seja alisando, seja botando para cima, botando para baixo, não importa. A gente sempre sabe que no final a nossa ideia é que todo mundo cresça, todo mundo se dê bem e a gente quer bem um do outro. Então é esse tipo de conversa que eu quero fomentar aqui nesse programa. Bacana. Então a partir de agora acabaram-se as massagens, feitos os elogios, né? Chega de massagear. E até esqueça um pouco de certas coisas, eu vou perguntar, talvez eu já saiba, mas delete isso. E a minha primeira pergunta para você é a seguinte: empreendedorismo na sua vida foi uma consequência ou um planejamento? Empreendedorismo na minha vida, ele já estava introduzido há muito tempo e eu não sabia que ele estava dentro de mim, né? O exemplo que eu dou disso é quando eu era muito novo, meus pais iam no supermercado e eu tive a brilhante ideia de comprar latinhas, né, de Coca-Cola para poder vender na escola, porque o preço que era praticado na cantina era muito alto, né, todo mundo reclamava e eu acabei, né, vendendo, né? E depois teve alguns outros casos que eu me recordo de quando meus tios faziam um churrasco em casa e tudo mais, eu acabava pegando aquelas latinhas, vendendo para comprar uma bicicleta. Então isso, de certa forma, ele já era considerado um empreendedorismo, só não sabia que de fato era assim que se tratava, né? Uhum. E foi uma experiência muito bacana. Depois que eu amadureci, eu entendi a razão do porquê eu era dessa forma e tudo mais, mas é algo que de fato mudou a minha vida, né? Depois que eu me descobri. Uhum. E, enfim, estamos aí na luta aí. Sim, mas agora trazendo para um tempo mais recente, olhando para o MID. O MID foi um planejamento ou foi uma consequência? O MID, não. O MID, ele não foi planejado. Uhum. Foi uma consequência. Uhum. Vamos lá. Eu trabalhava no banco, né? Eu fui gerente de banco há um tempo. E aconteceu o que acontece com a maioria das pessoas. Eu acabei sendo desligado da empresa. Uhum. Daí surgiu aquela, né? Foi na pandemia, né? Foi na pandemia, exatamente. Surgiu aquele divisor de águas. E agora, o que eu vou fazer? Aquela insegurança, aquela incerteza. E num determinado momento surgiu a oportunidade do mercado. O mercado estava ruim das pernas e eu acreditei que eu tinha aquele potencial para trazer vida para aquele negócio. Acabei abraçando e assim, fui dentro do que eu achava que era certo, dentro daquilo que eu imaginava. Então eu fiz o MID, ele tem muita minha personalidade ali, né? Então assim, as cores, a forma da gente atender e tudo mais, ele é muito da minha personalidade ali. Foi uma consequência, né,
da pandemia, do meu desligamento, mas foi algo que deu muito certo. Foi muito uma experiência que está sendo muito legal. Até para o pessoal de casa se contextualizar, você falou que o MIDI tem muito da sua personalidade, mas conta um pouquinho a sua relação com o MIDI, porque o MIDI, apesar de você ter assumido agora, né, ele já faz parte da sua história já faz um tempo, Exatamente. até antes do banco, né? Exatamente. Então, realmente, isso é importante o pessoal saber. O MIDI era da minha família, né? O MIDI era do meu pai. Tanto é que o nome MIDI, para quem não sabe, pega esse código. O MIDI é M de Milton, que é o meu pai, I de Isabelle, que é minha irmã, e D de Denis, que sou eu. E eu trabalhei lá no começo, eu trabalhei junto com ele, né? E como, não sei se, né, o pessoal já passou por essa experiência, né? Trabalhar com família é algo meio complicado, né? É difícil, porque você acaba confundindo, até pela pouca idade, pouca experiência e tudo mais, você acaba confundindo as coisas e não fica um negócio muito agradável. Então, depois de um certo tempo eu saí do mercado, né? E fui para a carreira do banco. E nisso meu pai continuou, deu sequência. Entretanto, né, acho que cada um vem à Terra com um propósito, com uma missão, com um ideal, com alguma coisa. Mercado e supermercado em si e atendimento ao público, você tem que ter isso dentro do seu DNA. Se você não tiver e relutar contra isso, cara, você acaba se machucando muito, né? Isso acaba te ferindo muito. Né? E foi uma das coisas que aconteceu com meu pai. Ele insistiu, mas não era algo que ele curtia tanto. Ele curte muitas coisas, é uma pessoa talentosíssima, um ser humano incrível, mas mercado, de fato, não estava no DNA dele. Né? E tudo tem um propósito, né, cara? Talvez tenha sido dessa forma, foi feito dessa forma para que ele começasse a estruturar um negócio e depois passasse para mim com um pouco mais de, né, o meu jeitão de ser, esse jeitão extrovertido e tudo mais, né? Então, essa que foi a ideia do negócio. E você, enquanto bancário, você não teve a vontade ou pretensão de, paralelamente, ajudar o seu pai no mercado com a sua visão? Ou isso é algo que não era possível por esses pontos de trabalhar com família que você realmente não queria se envolver? Como que é isso? Então, na verdade, assim, ó, conforto zero, né? Ok. Tá certo. Eu avisei. Tá certo. Na verdade, assim, pelo fato da gente trabalhar em família, houve alguns atritos, né? Que ambas as partes ficaram magoadas. Às vezes da minha parte por ser imaturo, às vezes da parte dele por ser um pouco mais rígido, exigir muito. Então, assim, as duas partes ficaram meio assim, vamos dizer assim, magoadas. E para que a gente conseguisse desvincular ou para que a gente conseguisse separar as coisas, a ideia foi, eu saio, sigo num outro caminho, segue, o negócio não se mistura. E assim, até parece um negócio meio... Como é que eu posso dizer? Né, brusco, né? Uma separação assim nesse sentido, mas foi algo que fez muito bom para nós dois. Tanto para ele falou, pô, o Denis estava aqui do meu lado, ele me ajudava, pô, hoje ele enxerga, ele fala, puta, o Denis tem um potencial legal, tal, podia estar aqui desde aquele tempo. E o meu de proximidade, puta, podia estar mais próximo do meu pai, podia estar acompanhando isso aqui, podia ter aprendido mais com ele e tal. E hoje em dia a gente tá tirando atrás, então todo tempo que eu tenho disponível eu tô lá com ele, brincando, fazendo palhaçada. Pra quem não me segue aí nas redes sociais, acompanha aí o Mirtão. Um abraço, Mirtão. É um figura, um abraço pro Mirtão. É um figura, amo demais ele. Assim, hoje a gente tem um relacionamento muito leve, muito saudável, muito bacana. E assim, costumo dizer assim, que a gente nem é pai e filho, porque é dois amigos mesmo, sabe? Nossa, quando a gente se encontra é só risada, cara. Sim. Só risada, é um cara parceiro, que participa dos nossos churrascos, é um cara que tá sempre junto com a gente. É muito bacana isso. Legal. E como que foi? Daí você saiu do banco, daí o Mirtão chegou e deu de presente para o supermercado. Falou, tá, esse aqui é o presente. Foi assim ainda não? Quanto o pessoal que também a galera não sabe, né? De forma alguma, de forma alguma. Eu saí do banco e aí, como comentei, né, vem diversas incertezas na cabeça da gente e uma das coisas que passou pela minha cabeça era empreender. Né? Era empreender. Inicialmente eu pensei na parte de roupas, acessórios,
calça, enfim, empreender nesse segmento, né? Pegar a estrutura, por exemplo, uma camiseta pronta, estampar com uma estampa legal, tal, montar uma equipe, era essa a ideia, né? Mas você sabe que assim, a gente passa muita coisa na cabeça e às vezes a gente acaba descartando algumas coisas, né? E nesse meio tempo aí que eu tava já pesquisando, elaborando um business plan desse negócio paralelo, aconteceu um negócio. Minha mãe me ligou e falou assim, Dê, seu pai não tá muito bem. Eu falei, mas não, era tempo de Covid, eu fiquei preocupado, né? Mas Covid, alguma coisa tá acontecendo. Eu falei, o que tá acontecendo? Seu pai não tá muito bem. Daí eu, mais que depressa, peguei meu carro, fui lá até o mercado e fui ver o que estava acontecendo, né? Cheguei lá, ele aparentemente normal, sem nenhum tipo de doença, porque ela não explicou nada, né? Daí parei lá e fiquei conversando com ele, trocando ideia e tal, né? E comecei a perguntar sobre futuro, planejamento de futuro e tal. Daí que ele começou a se abrir comigo. Ele falou assim, eu não tô desgostoso com o mercado, não é o que eu quero. E meu pai é uma pessoa com muita resiliência. Então, por mais que ele não gostasse daquilo, que ele não se dava muito bem, mesmo assim ele ainda ficou 16 anos lá. Né? Então, assim, ele não é um cara de desistir, de abrir mão. Ele é um cara de garra. Mas naquela conversa eu percebi que não era para ele, que de fato ele estava abrindo mão e ele estava muito chateado com isso. Pelo fato dele estar desistindo de algo, desistindo de um sonho. E deve ser muito difícil para a pessoa desistir de um sonho, né? E daí eu até cogitei para ele, né? Por que você não vende o mercado? Por que você não toca para frente? Por que você não arrenda e tal? E ele comentou que tinha uma pessoa que tinha interesse em comprar, arrendar lá e me passou o valor. E eu falei, cara, vamos atrás disso, tal, deixa eu te ajudar, tal, já querendo me aproximar mais, já querendo tá mais perto da minha família e tudo mais. E nisso a gente terminou de conversar e eu fui para casa, só que eu fui para casa com aquele negócio martelando na minha cabeça. Eu fui, caramba, mas esse valor, peraí, mas esse mercado dá para fazer muita coisa, dá para transformar isso aqui, pô. E fui com aquele negócio me incomodando. Daí eu consultei algumas pessoas, né? Consultei outro, comecei a especular. Falei, quer saber? É uma decisão... Eu tinha acabado de receber a rescisão do banco, né? Então, assim, querendo ou não, tava com uma gordurinha. Que, por sinal, pessoal, não deu pra nada. Eu achei que eu tinha um mundo na minha mão, mas não deu pra encher duas prateleirinhas ali, viu? Ó, que bom que eu não tinha essa visão. Às vezes é bom você ser ignorante, porque você dá um passo que, às vezes, você não daria se você fosse um expert, né? Então, eu... sentei com ele, conversei, falei que eu tinha interesse no negócio, né? Daí a gente se alinhou, né? E ele olhou muito nos meus olhos, ele me olhou no olho e falou, eu quero ter uma conversa séria com você, viu? Você vai honrar tudo que... porque é preocupação, né? De repente sujar nome, alguma coisa. E assim, a gente foi criado com muito caráter, sabe, muito certinho, o que é seu é seu, o que é meu é meu. Né? Então, assim, ele tinha essa preocupação que eu fosse, de repente, dar uma escapada por causa da alta responsabilidade, mas por fim deu super certo e, assim, hoje ele está super orgulhoso porque vê o destino que está dando e onde a gente está chegando. Estamos há 3 anos e meio aí nessa lida e está sendo uma experiência muito bacana, cara, muito, muito legal. Legal, então, em resumo aí, a situação do desligamento do banco gerado pela pandemia... foi uma consequência que te trouxe aquilo que já estava latente dentro de você. Que foi essa veia empreendedora que sempre, desde criança, estava dentro de você. Mesmo na época do banco, né? Você sempre foi um cara de diversificação de investimento, né? Então tem o Dennis DJ, tem o To Play, tem outros investimentos aí. Verdade, mas também tinha dentro de você sempre uma vontade de empreender. E aí, dentro disso, você sente que enquanto você estava no banco, você estava numa zona de conforto, porque você sabia que você tinha potencial para empreender, para gastar sua energia que você gastava para o banco no negócio seu, mas como você estava numa zona de conforto, porque querendo ou não, você estava num emprego bom, com salário, trabalhava de segunda a sexta, sábado, domingo, feriado, você podia fazer o que você gostava de fazer, porque quando você assumiu o mercado, de lá para cá, sua vida nunca mais foi a mesma, né? Sim. A sua vida virou uma constante zona de desconforto, correto? Como que foi essa mudança de água pro vinho de um bancário com uma vida... turbulenta durante o trabalho, mas também com uma certa agenda ali que você conseguia, né? Agora você não tem mais, né? Como que é? Exatamente. Cara, você falou exatamente o X da questão.
dentro de uma instituição, quando você é empregado, você enxerga a instituição de uma forma. Né? Você tem aquela maneira de enxergar a instituição e assim, você sabe que chegou o final do mês, faça chuva, faça sol, o seu tá ali. Vamos dizer assim, um benefício, vamos dizer assim, que acaba te motivando a querer continuar ali, né? E eles plantam uma semente dentro da sua cabeça que você vai crescer, que você vai desenvolver, que você vai chegar num cargo mais elevado, e daí vira um negócio assim que você quer continuar e tudo mais ali, mas de fato é uma zona de conforto, porque querendo ou não, até mesmo no banco, cara, até no banco a gente é empreendedor, cara, é muito interessante, porque assim, ó, no banco, para quem não sabe, né, é valorizado muito mais a área comercial do que o operacional. Operacional, o que é? Vim pagar uma conta. Tá, eu pego o seu dinheiro... É o cara do caixa lá. É o cara do caixa, é o operacional. É o cara que faz as tarefinhas ali para poder fechar a tesouraria e tal. E beleza. Essa pessoa, ela não é tão valorizada quanto um cara que vende... vendi 10 cotas de consórcio. Pô, vendi uma previdência privada num valor elevado, tal. Então, assim, é festa, é buzina, é isso. E o pessoal daqui não é tão reconhecido assim, né? Então, o que eu tinha que fazer no período que eu estava no banco? Eu tinha que inventar alguma maneira, que no caso seria empreendedora, para poder comercializar de forma melhor. Às vezes você lapidando a sua palavra, às vezes você sabendo identificar o cliente, entendeu? Através da movimentação ali, pô, isso aqui tem perfil para isso, perfil para isso. Isso já é empreendedorismo. Então, você conseguir analisar o cliente, você pegar relacionamento com o cliente, você saber utilizar as palavras. Essa parte comercial não deixa de ser empreendedorismo, só que é um empreendedorismo terceirizado. Você está empreendendo para outra pessoa dentro de uma empresa. O nome disso é intraempreendedorismo. Nossa, você foi um grande intraempreendedor. Eu nem sabia o nome, mas já praticava. Já praticava, exatamente. É quando você empreende dentro do negócio do outro. Eu já fui intraempreendedor um dia, e você também. E só um parênteses, o banco, ele te obriga ou te coloca numa posição de, em alguns momentos, você entrar em contradição com você mesmo sobre produtos que ele quer que você venda, que você sabe que a pessoa não quer, não precisa, ou algo assim? Ou isso dá processo responder essa pergunta? Cara, eu não tenho problema nenhum em responder isso, até porque eu não faço mais parte da instituição. Boa, vamos eu vou meta meter bronca. O pau mesmo. Aqui, ó. Ratinho. Aí, ó. Vou meter o pau no banco. Só não vou falar o nome do banco. Isso aí fechou. Assim, ó, o banco, ele é uma instituição insaciável, cara. É insaciável. Se você entrega 10 esse mês, no mês que vem ele te quer 15 e te põe contra a parede e ele te pressiona, e se o outro tá fazendo, você tem que fazer também, e o negócio é assim, vai te apertando, e assim, psicologicamente você fica muito... Você acaba se cobrando muito, porque é uma equipe lá de 40 pessoas dentro de uma instituição, todo mundo tá fazendo, de repente, pô... Naquele mês ou naquele dia, ou naquela semana você não tá muito legal e não deu certo e de repente os negócios não apareceram e, cara, é uma pressão tanto do banco quanto você mesmo ali dentro, né? Então assim, o banco foi uma experiência muito boa, me trouxe uma casca, assim, um casco muito forte, ele me ajudou nesse sentido. Então, assim, hoje, sob pressão, cara, eu sou tranquilo, sou pleno, entendo, sigo o jogo e, assim, trabalho de maneira mais natural, porque eu já passei por algo pior, né? E que o resultado nem era diretamente seu, né? Exatamente. Hoje é. Exatamente. O resultado agora é diretamente meu. Então, assim, eu continuo tendo a minha pressão. É claro que ninguém vai me pedir. Ninguém gosta de ser cobrado. Tá? Vamos deixar isso bem claro. Ninguém gosta de ser cobrado. A gente tem as nossas cobranças individuais, tem as nossas responsabilidades, a gente sabe o que tem que ser feito, mas quando alguém aponta aquilo que você tem que fazer, você já fica meio incomodadinho, você fica meio assim, meio complicado, né? Então, assim, hoje o que mudou do banco para hoje é que a cobrança ela existe, porque tem folha salarial para cumprir, tem as minhas obrigações para cumprir. Entretanto, eu faço da minha forma, do meu jeito, eu mapeio estrategicamente aquilo que eu acho que vai dar o resultado, né? Eu acompanho linha por linha de produto, eu acompanho os procedimentos internos, né? Eu tento usar algumas ferramentas de estratégia para poder chegar no resultado, mas sempre, cara, o meu objetivo dentro do mercado hoje é sempre
propagar ou passar esse conhecimento para os meninos que trabalham comigo. São incríveis. Né? Então, assim, sempre que eu posso, eu dou um exemplo para eles. Eu já citei vários exemplos do que aconteceu comigo, inclusive de diferença que deu, que eu tive que honrar com o meu compromisso lá, que foi um negócio que me machucou muito, mas que hoje eu entendo a verdadeira razão de ter acontecido isso. Eu passo para eles essas experiências, né? Para eles entenderem como que funciona de maneira geral, né? Não somente ali em Alambari, naquela cidade, naquele mercado, mas passar um pouco de experiência externa para que eles entendam, né, como que funciona o jogo, esse jogo da vida, essa corrida dos ratos que a gente acaba correndo. E tento fazer isso de maneira bem leve. Né? Então, assim, lá dentro a gente brinca bastante, né? Claro que não é só na brincadeira, mas a gente se diverte muito, é um ambiente muito gostoso assim, de trabalhar. Essa sua vivência com uma multinacional, um grande player do segmento bancário, por uma longa data, também a vivência, seus pais também foram bancários, têm uma grande experiência, com certeza isso te faz um empresário diferenciado com vivências e experiências que ninguém nunca vai ter. Então, com certeza você conseguiu absorver muita coisa boa, inclusive nos erros, porque ou a gente acerta ou a gente aprende, né? Então, se a gente não tem essa consciência, e é uma característica do empreendedor, né? E acertar e quando errar, aprender com aquilo e fazer diferente da próxima vida que segue. E como você falou da sua equipe agora, o MIDI, você considera como um bom lugar para trabalhar? Hoje, se você fosse funcionário do MIDI, funcionário do Denão, o que você mudaria, o que você melhoraria, ou você entende que está tudo ok, está tudo 100%? Como que é? Bom, vamos lá. São 4 perguntas em uma só. Vamos lá. Eu tenho um i3 de segunda geração aqui dentro e eu tenho que processar essas perguntas. Não. A pergunta, na verdade, é só sobre o MIDI como um lugar para trabalhar. Primeira coisa, o chefe lá do MIDI, ele é espetacular. Eu também acho. Ele é incrível, cara. Sabe, só falta ele pegar na mão e dar um beijo no pescoço. E eu ofereço, eles que não querem. Eu falo, sai fora, Denão. Cara, eu acho legal. Assim, eu tento sempre me colocar no lugar do outro. Sempre ter empatia. Então, assim, toda vez que eu vou conversar com alguém, toda vez que eu vou chamar atenção, toda vez que eu for fazer uma reunião, toda vez que eu paro para dar alguma instrução, é natural. Como que eu gostaria de escutar isso? Como que eu gostaria de receber isso? Então eu tento fazer de uma maneira bem leve, bem plena, né? E ao mesmo tempo que é algo leve, eles precisam entender também a gravidade das consequências dos atos que eles cometem. Às vezes alguma coisinha ou outra, eles precisam entender que aquilo lá é uma engrenagem, que tudo tem que funcionar de maneira harmônica, né? Se de repente alguém atender mal lá no fundo, desencadeia numa série de consequências dali para fora. Né? Então é importante ter essa percepção. Eu sempre passo, é legal, pelo fato de eu ser muito novo como dono de mercado, né? Tô abaixo da média do pessoal. É legal que eu tenho esse tipo de visão, né? Os antigos têm uma visão mais ríspida de produção, tem que fazer, tem que operacionalizar, tal, e eu já tenho um negócio mais artístico, vamos dizer assim. Né? Então, vamos caprichar nesse layout. Mas vai demorar muito para fazer. Cara, mas vamos fazer, porque aqui a gente está vendendo valor, não está vendendo preço. A gente tem um preço competitivo, mas o que a gente quer trazer para o cliente de fato é o valor. É o valor dele entrar lá, ele ter uma boa iluminação, um chão tá limpo, sorriso no rosto. Então, assim, lá dentro eu falo de passar essa percepção de valor para o cliente, mas automaticamente os meus meninos, o pessoal lá que trabalha comigo, eles acabam aderindo esses valores também, eles acabam indiretamente aprendendo sobre esses valores e isso vai fazendo parte, vai tornando parte da cultura ali dentro. Então todo mundo que chega novo ali, meio perdido, meio sem saber, automaticamente ele já vai se contaminando para aquele arco-íris de magia legal, sabe? Aquele ambiente gostoso, aquele negócio que é sorriso, atender bem, perguntar se foi bem atendido e tudo mais, de maneira não robotizada, né? Bem humanizada. E assim, é muito gostoso. Eu particularmente não tenho o que falar. Eu não tenho o que falar deles e eu acredito que eles também gostem muito de mim, assim, como patrão ali. Tanto é que eu tô aqui hoje, eles estão lá, tranquilão. Sextou lá no MIDI. Sextou lá no MIDI. Tudo pessoal... comendo pão com presunto, mussarela. Nossa, o pau requeijão. Exatamente. Aí sim. E, Denão, como que é empreender em Alambari, né? Tendo em vista que você nasceu numa cidade grande, trabalhou numa multinacional, mora em Itapetininga, que é relativamente bem maior que Alambari,
E como que é esse choque? Qual que é a maior dificuldade de empreender em uma cidade que, em vários aspectos, ela ainda tem muito para evoluir comparado até com Itapetininga, né? Qual que é essa dificuldade? Cara, essa pergunta é extremamente abrangente e assim, eu vou te falar os tópicos assim, vai ficar... Você vai entender do que eu tô falando. Tenho N dificuldades e eu consigo enxergar N oportunidades. Ótimo. Então são alguns pontos. Tem algumas dificuldades. Por exemplo, a Itapetininga é uma cidade muito próxima, né? E tem ônibus de hora em hora saindo de lá. E aqui tem muito mais oportunidade de preço, de variedade de produto, de condição, pela cidade ser maior e tudo mais, né? Então, assim, eu tenho essa dificuldade do cliente que sai de uma cidade que é pertinho, 10 minutinhos, tá ali, compra e volta. Né? Então, essa é uma das minhas dificuldades. Segunda dificuldade, por ser uma cidade pequena, onde tem muita família, o pessoal se conhece, foram criados juntos, é uma cidade relativamente nova, tem muito ainda essa prática antiga de caderneta. Né? Que é aquela base do fio do bigode, nessa prática. Ainda tem muito, né? A gente conseguiu filtrar isso daí, né? Até porque tanto a caderneta tem pontos bons e pontos ruins também, né? Então, lá ainda impera muito isso daí, né? Os mercados grandes, novos que estão vindo para cá, não existe esse tipo de prática e acho que é algo que vai acabar, ainda mais com a ascensão de cartão de crédito e tudo mais, Pix, né? Hoje em dia não é mais desculpa, esqueci minha carteira em casa. Né? Essa é velha, por sinal. Não é mais... Putz, mas ainda cai de vez em quando, mas cara, caiu uma esses dias aí, mas resolvi. Boa. Né? Enfim. A cidade em si, ela é pequena. Né? Então, assim, questão de público, se você vai lá para esperar um público, fila e fila de acontecimentos, isso não existe, então é uma cidade tranquila. Em contrapartida, também é uma cidade muito segura, é uma cidade muito pacata, uma cidade que assim, você não escuta muito problema com relação a assalto, com relação a roubo, furto. Então, assim, existe sim, dentro de uma balança, pontos desfavoráveis, que é contra o que a gente tem, né? E pontos favoráveis. Uma delas é a violência, né? Outra delas é a oportunidade que você tem de aprender num ritmo mais desacelerado. Então, se você monta, né, que nem eu peguei do zero e fui indo para frente. Se eu faço aqui em Itapetininga, pode ser que eu fosse engolido rapidamente e não teria tempo de reação, porque eu estava, né, um girino para se tornar, enfim. Outro ponto favorável ali eu achei interessante também, né? Porque ali, como é uma cidade pequena, 90% dos meus clientes eu consigo chamar pelo nome. Então, o cliente entra, ô, dona Vera, como é que tá? Ô, Ciclano, como é que tá? Ô, seu José, como é que tá? O do senhor é 5 pãozinhos? Então, é muito bacana. Apesar de ser um mercado grande, um mercado completo, um mercado que, né, vem inovando, a gente ainda carrega essas características do interior, do calor, né? Como eu disse, né? Essa humanidade, essa humanização. Né? Falta muito. Né? Hoje em dia, você vai em qualquer estabelecimento, pega aquela fila ali. E daí você aguarda numa fila indiana, né? E daí você vai ser atendido, a pessoa não fala com você. E você passa, paga e vai embora e você carrega e fica algo frio, né? Algo muito frio. E eu tento quebrar. A todo tempo que eu percebo que algo está sendo mecânico, eu tento quebrar de alguma forma. Então, o cliente levou mais de 3, 4 sacolinhas, tá com o carro em estacionamento, de alguma forma a gente tenta levar para ele, dar um auxílio para trazer essa personalidade do MIDI para o cliente. Né? Hoje você teve aqui a oportunidade de você contar para algumas pessoas que não conheciam sobre essa trajetória no MIDI, o fato de que você comprou o MIDI e tudo mais, como que foi, de forma mais detalhada, que é uma história que você... nunca vi você falando publicamente sobre isso, então deduzo eu que muitas pessoas vão descobrir isso agora. Não, sim. Mas você tem acesso, ou você sabe de algumas situações, ou você já ouviu falar de pessoas que... Na sua frente eu acho difícil, mas por trás tentam diminuir os seus méritos e em algum momento... colocar, por exemplo, o Denão, ele herdou do pai, o Denão nasceu rico, sabe? Algumas coisas assim, que as pessoas veem de longe, elas não sabem o que é realmente o caminho das pedras que a gente passa, né? Você tem esse tipo de situação? Então, na verdade, eu acho que eu já passei por alguns momentos assim, só que eu acho que é por não esclarecer ou também não querer esclarecer, né? Eu penso assim, pense o que quiser de mim.
O importante é você pensar em mim, entendeu? Pode continuar pensando, lembra de mim, lembra do meu nome, lembra onde eu tô, lembra que eu tô em Alambari, lembra lá. Então assim, não importa. Não importa se estão pensando bem, se estão pensando mal, o que tá acontecendo, eu não me atinjo, né, nessas situações. Mas a verdade é que de 3 anos e meio para cá, né, foi feito algo diferente lá, aconteceu algo diferente lá e não foi algo herdado, não foi algo, né, que foi feito uma divisão ali, né? Existe uma era antes do Denis e uma era depois do Denis, e aconteceu. É o Denão do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Exatamente. Então aconteceu ali, alguém dividiu aquele negócio e fez o negócio acontecer. Então existe um antes e um depois, né? Esse depois está em constante evolução, só que não. Aí é importante, ó, pega a visão. Não existiria o depois se não houvesse o antes. Não sei se eu fui bem claro, mas tudo que está acontecendo nesse compilado de tempo, nesses 3 anos e meio, não iria acontecer se não fosse a insistência do meu guerreiro, do meu bravo, insistente de ter ficado lá, de ter insistido, de ter honrado as suas compras, as suas dívidas, ter arcado com tudo e ter sobrevivido até lá, até onde deu. Se não fosse todo esse caminho, que eu acho que é muito mais custoso, né? Se não fosse todo esse caminho, não existiria esse. Né? Talvez não acontecesse dessa maneira. Então, assim, não se deve desmerecer o mérito de toda essa trajetória que foi para trás para o que está acontecendo agora. Quantas coisas que a gente não planta e demora para acontecer, né? Às vezes você compra alguma coisa que, lá na frente que você vai ver o resultado. Então, basicamente é isso. Se não fosse o meu pai ter persistido tanto no mercado e chegado no momento certo através da experiência que a gente carregou no banco, através do conhecimento, através das faculdades que a gente vem aprendendo e no momento certo ter acontecido isso, nada disso teria acontecido e a gente não estaria usufruindo disso. Tudo tem um porquê, o tempo certo. Exatamente. E as coisas têm que acontecer de Não teria como ter sido diferente. Sim, nós somos hoje exatamente a construção de tudo que a gente vem vivendo desde o passado e o importante sempre em constante movimento, evoluindo, que a gente não pode parar nunca. Exatamente. Né? E até atrelado a esse crescimento e até ao Denão mais intelectual, mais sério, trazendo uma versão que também poucas pessoas têm acesso, porque também eu por algum momento eu tenho o mesmo tipo de problema que você, hoje menos um pouco, que eu desacelerei um pouco o peixe mais cômico, não é nem porque eu parei, mas até por, sei lá, falta de tempo, não sei, mas eu desacelerei um pouco, mas por algum momento as pessoas confundiram sobre o peixe, o maluco, o retardado da internet que fala qualquer coisa, com o crescimento, como assim? E como que você conduz isso hoje? Porque você tira a modéstia, tá? Você mudou a forma de Alambari fazer negócios. Sim. E você vai falar sobre isso. Então, como que é o Denão, que tá com o mercado aí, o MID, em 3 anos e meio crescendo muito, né? Como nunca cresceu, mudando a forma não só dos concorrentes, mas dos outros negócios fazerem negócio em Alambari, trazer essa visão, mas trazer também um humor, uma forma diferente de comunicar, de vender, de fazer propaganda. Como que você trabalha com isso para as pessoas não confundirem as coisas? Porque vai ter algum momento que você vai ter que chegar e falar sério. Que igual, né, a gente tá trocando ideia agora. E às vezes as pessoas confundem, né? Porque, principalmente quem só vê a gente nas redes sociais, acaba criando um desenho da gente. E aí chega assim e fala, peraí, mas você não vai fazer piada? Como se fosse um palhaço, né? Como que é? No Nemo, no filme Nemo, tem uma situação parecida, né? Ele é um peixe palhaço, e daí... você é um peixe palhaço? Então me conta uma piada. Não, mas peraí... Você é contador? Quanto que é 5 mais 7? Exatamente, né? Então, assim, nas redes sociais, inclusive para quem não segue aí, ó, @midminimercado, dá uma conferida lá que você vai pegar o contexto do que eu tô falando. Nas redes sociais, a gente tenta trabalhar o entretenimento, né? Então, assim, você pode ir direto ao ponto e falar assim, eu tenho preço tanto e vendo tal. Ou você pode falar a mesma coisa de uma maneira diferente, de uma maneira entre linhas, vamos dizer assim. Né? Então a gente faz alguns vídeos engraçados, alguns vídeos do dia a dia, de algumas situações que às vezes os clientes passam dentro ou fora de casa, ou enfim, a gente tenta usar isso daí ao nosso favor para trazer entretenimento e algo que a gente carregou isso. Dentro da minha personalidade, carreguei para lá. Né? E algo que vem dando muito certo, porque a gente consegue se conectar ao cliente.
Ele tem empatia, ele vê que ele já passou por isso de algum determinado ponto, né? Às vezes a gente pega algumas situações do dia a dia, das notícias do dia a dia, acaba fazendo uma sátira, alguma brincadeira a respeito e acaba ficando muito interessante, enfim. E isso acaba trazendo o público pra gente e acaba estreitando o relacionamento com o cliente, né? Você falou de um ponto muito interessante, que a gente mudou a história de fazer negócios em Alambari. E de fato eu consigo enxergar isso assim de maneira muito assim clara para mim. Por quê? A Alambari, vamos dizer assim, ela durante 30, 35, 40 anos, não sei ao certo, tá? Mas ela vem assim da mesma maneira. São 2 supermercados principais, não mudam, não compram prateleira, atende como quer, cobra o que quer, da forma que quer, o produto é esse que está aqui e assim, né? Então qual que foi a ideia? Vamos mudar essa prateleira? Vamos comprar uma prateleira mais moderna? Vamos colocar uma ilha de congelados aqui que até então não tinha lá em Alambari, né? Que é uma coisa simples, mas não tinha. Vamos montar um açougue bacana, vamos mudar essa iluminação. Cara, eu pintei o teto do meu mercado de preto em Alambari. Imagina o julgamento. Todo mundo pensou, nossa, mas pegou fogo? O que aconteceu? Né? Então eu pintei o teto de preto, rebaixei a iluminação e fiz tudo na minha cabeça. Assim, eu peguei algumas referências, obviamente, mas assim, não contratei nenhum arquiteto, nada. Eu fui lá, peguei a lata de tinta, pintei e fiz a iluminação. Então é algo que depois que a gente começou a mudar, a gente percebeu que houve algumas movimentações lá. Mercados que nunca tinham reformado começaram a reformar, começaram a comprar equipamento novo, começaram a se preocupar com a qualidade dos produtos, começaram a baixar os preços. Outros começaram a fazer publicações parecidas com a minha, né? Com as nossas, em rede social, e começou a acontecer um movimento muito grande de todos, de maneira geral, né? Cada um com a sua intensidade. Mas onde que eu quero chegar com isso? Não me vangloriando e nada, mas enfim, o que eu quero chegar com isso é que assim, se ninguém der o primeiro passo, fica numa inércia. Ninguém se movimenta. Então assim, viu? Tá tudo ruim, mas ninguém tá mexendo com ninguém. A Alambari tava numa zona de conforto. Tava numa zona de conforto. Pega aqui, ó. Tava numa zona de conforto. E o que aconteceu? Eu cheguei lá pra bagunçar tudo coreto. Eu misturei tudo o negócio lá. E daí começaram a se preocupar. Enfim, quem ganhou com isso, Peixe? Quem ganhou com isso? A população. A população. Hoje a população tem acesso a um preço melhor. Hoje a população é atendida de maneira íntegra, legal, porque agora existe uma preocupação, né? A população tem acesso a jornais de oferta. A população, sabe, elas começaram a frequentar ambientes melhores, né? Porque antes era tudo do jeito que tá e da forma que tava, né? Então, assim, quem ganhou com isso foi a população. Sim. E é importante que elas saibam disso, né? Através, né? De repente, esse pode ser um canal para poder falar com eles. Sim. Mas, assim, é importante saber que através da gente que a gente tá indo para frente, tá carregando uma série de coisas juntas. Sim. Né? Existe um fator legal também, que é a geração de emprego, né? Que a gente começou com um funcionário, que era né? Que deu. Hoje a gente está com 11 funcionários. Né? E assim, isso acaba movimentando a cidade. Isso que eu estou dizendo são empregos diretos, né? Existem os indiretos também. Porque uma hora, quebrou um cano no mercado, vou precisar comprar um cano. Onde que eu vou? Eu vou no depósito lá de Alambari. Puta, preciso pintar tal coisa, vou contratar um pintor de Alambari. Eu preciso uma lâmpada, eu vou lá, compro em Alambari. Então a cidade acaba melhorando e eu tenho plena consciência social disso. Que a gente tem esse compromisso com o pessoal. Eu sei que está em época de candidatura política, mas não, dessa vez ainda não é vereador. Não é vereador, não tenho o menor interesse nisso daí. Meu negócio é supermercado. Mas foi bom você falar disso, exatamente disso, porque eu tenho a total consciência que nós, como empresários, a gente tem o poder na mão de fazer muito mais do que muitos políticos sentados numa cadeira. Eu falo isso quase toda semana. Exato. Tudo isso que você falou, se você amarrar, ou seja, você está trazendo para a cidade desenvolvimento, emprego, está fomentando a economia local, você está trazendo uma qualidade maior para o prato que está na mesa de quem estava lá, porque quando a cidade está numa zona de conforto e os empresários estão com a síndrome da Gabriela, que eles nasceram assim, cresceram assim, e vão ser sempre mesmo assim, e aí chega o Denão lá e bota tudo de ponta cabeça, porra, você obriga todo mundo a melhorar. Sim. E essa ideia de concorrência
Quando você entende que a concorrência ela te faz melhorar e você não fica torcendo o nariz, você fica, chorando as pitangas. Não, a concorrência chegou, vamos ter que trabalhar em dobro agora. A gente vai ter que melhorar, vai ter que entregar mais, vai ter que melhorar preço. E que bom que você chegou lá. E eu tomei a liberdade, inclusive, de falar que você mudou a forma de Lambari mudar o negócio, não só os mercados de mudar o negócio, porque eu tenho essa concepção. Porque a partir do momento que você chega lá e você faz diferente, os outros negócios que estão ao redor vão começar a falar, opa, dá pra gente melhorar, dá pra gente entregar mais. E se a gente não se movimentar, vai chegar um denão aqui do nosso segmento. Então vamos começar a se mexer primeiro, porque né, sair na frente é sempre mais interessante. Exatamente. Né? Então parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá. E existe uma linha muito tênue, muito fina entre persistência e teimosia. Né? Você entende que você consegue separar muito bem disso? Pergunto porque tem muitos empreendedores que acabam errando porque, sabe, não, eu vou continuar porque eu sou persistente. Mas na verdade não é persistência, é teimosia. Né? Você entende que você separa isso muito bem, você consegue dividir as suas emoções aí, trazer um pouco a razão quando precisa, ou você é um cara muito emocional, ou você é um cara 100% racional, como que é o Danão? Cara, olha que pergunta, me pegou de carça curta. Cara, eu sou muito razão, eu sou um cara muito assim, de pensar no plano A, plano B, plano C, plano D, se não der certo eu vou pro... Sabe, eu já tenho tudo meio que mapeado na minha cabeça. Mas eu tenho um coração assim, eu penso sempre, vai prejudicar alguém, não vou fazer. Vai contribuir com o crescimento de alguém, cara, custe o que custar, não quero saber, vamos fazer e vai dar certo. Então, isso eu tô falando do lado humano no sentido de gestão. Agora, quando você inventa alguma coisa nova, bola alguma coisa nova e de repente aquilo não dá certo, será que é isso? Mais ou menos? Eu vou até onde a minha percepção diz que até aqui tá legal, dá pra ir. Mas a maioria das decisões que eu tomo ali, cara, elas são decisões assim, com muito pé no chão. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma decisão. Eu vou trocar de equipamento. Denis, você vai financiar, perder de vista e tal, e contar com o dinheiro que você não tem? Com o ovo na galinha. Com o ovo na cloaca da galinha. Obrigado. Não faço. Então, eu sou muito pé no chão. Então, o que eu faço? Eu me planejo, eu vejo margem de segurança, capital de giro, fluxo de caixa. Agora dá pra chegar. Entendeu? Vamos ter que fazer uma parte só... financiado. Legal, dá para fazer, tem capital, o giro tá legal, a média tá boa. Analiso todos os quadrantes, todos os fatores para essa tomada de decisão. Né? Mas, assim, de maneira geral, não faço nada na emoção, assim, na emoção do sentido de, se eu fizer isso vai dar certo, eu vou aumentar em X vezes a minha venda, porque isso vai ser espetacular. Cara, não, sou muito realista. Nessa parte sou muito realista. Então, assim, eu conto sempre com a pior hipótese. Cara, se tudo der errado e eu estiver vendendo a mesma coisa, eu ainda assim vou conseguir arcar com o meu compromisso. Sim, prudência. Então, ok, vamos para frente. Legal. Agora, qualquer... Se eu ficar ressabiado com alguma coisa, se eu não me sentir seguro... Não. Na dúvida, não. Na dúvida, não conta o dedo. A dúvida é não. Beleza, e falando em dúvida, partindo pro final já, R$2, uma pergunta desconfortável. Eu vou pegar os seus R$2, mas eu quero escutar só. Aí você me quebra, aí você quebra o programa. R$2, cara. Isso aqui eu tô precisando de troco no mercadinho lá. Foi difícil achar essa nota, inclusive. A nota de 2, ela tá sumindo daqui, então, gente. Então não é só eu vou aqui. pegar a nota de 2, obrigado. Mas eu gostaria de participar dessa pergunta. Tá. Gostei. Denão. Posso tomar uma água antes? Pode. Obrigado. O que é a vida? Amanda. Cadeira. Denão, você já falou sobre concorrente, então você é um cara que considera que tem concorrência. Que talvez até seria uma pergunta dessa, se você se considera que tem concorrente ou não, mas já falou. Se o seu concorrente estivesse aqui hoje, o que você perguntaria ou o que você falaria pra ele? Meu Deus, você vai me deixar nessa situação? Desconfortável. Bom, você já pegou os R$2, se não quiser responder, tá tudo certo também. Cara, difícil, né? Pode ser elogio, pode ser agradecimento. Pode ser elogio? Pode. Tá. Tudo bem, ok, eu vou responder. Se meu concorrente estivesse aqui hoje, o que eu falaria pra ele? Eu agradeço por você a todo tempo estar copiando a gente, a todo tempo estar fazendo igual, e é nítido,
porque assim só valida que nós estamos no caminho certo, porque ninguém copia o que é ruim, só copia o que é bom. Ei! Tá, o cara respondeu sem... Eita. Eu falei que era agora Radinho... Agora deu medo. Agora, nossa. Viu? Rapaz, obrigado. Vou devolver esses R$2. Depois dessa, me dá aqui os R$2. Concluído com sucesso. Não, obrigado por ter aceitado. Não terá mais perguntas desconfortáveis, foi a última. Eu que agradeço, adorei esse bate-papo. Também. O tempo voou, inclusive, já se passaram aí 50 minutos. Passou aí. Voando, cara. Obrigado mesmo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei demais. Aprendi bastante aqui. O papo foi de alto nível. Terminou aí com a... Nossa, tô chocado com a resposta ainda, rapaz. Vou até abrir um botão na camisa aqui, rapaz do céu. E é isso aí. Até a próxima e tamo junto.